Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, capítulo 23, itens 1 a 3 como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral é o título deste capítulo. Odiar os pais, item 1. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Item 2. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Item 3. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la? Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se, na língua em que se exprima, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida, neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a que no Gênese designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem-na traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha, que está descrito no capítulo 16, número 2. Cumpre aos demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo mundo que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento em que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso,
cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Veja também o capítulo 14, no item 5 e seguintes, para melhor entendimento. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 23, itens 1, 2, 3 do Evangelho segundo o Espiritismo como sugestão de leitura. É interessante, nesse capítulo 23, Kardec vai nos trazer algumas passagens do Cristo que poderia nos deixar em dúvida. Só lembrando, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho novo. Eu gosto de lembrar isso sempre, porque pode trazer aí algumas dúvidas, né? Será que Kardec pegou e começou a ler através da psicografia e criou um evangelho novo? Não, não é assim. Kardec, sob orientação dos bons espíritos, ele pegou, separou passagens bíblicas, passagens do Cristo, e trouxe essas passagens para o evangelho. E ali ele codificou, ele organizou de tal maneira que nos desse um determinado conhecimento. Todas essas passagens que Kardec selecionou e codificou aqui no Evangelho é em referência à moral. E esse capítulo em específico ele trata da moral estranha do Cristo. É para tirar algumas dúvidas de algumas passagens escritas lá nos Evangelhos e determinadas palavras nessas passagens foram atribuídas ao Cristo. Então tem aí um significado diferente essas palavras. E aí Kardec nos traz para reflexão, olha, o Cristo de amor, o Cristo bondoso, aquele Cristo que nos deu o exemplo, aquele Cristo que é Deus, é a representação máxima de Deus, é bondade pura, jamais poderia ter proferido determinadas palavras. Jamais nós deveríamos pensar que Cristo proferiu determinado sentido de determinadas palavras. Como que Jesus iria pregar algo contra a lei divina? Está lá nos mandamentos, honrar ao pai, honrar à mãe. Como Jesus Cristo iria pregar algo contrário a que Deus deixou para nós através das leis, dos mandamentos? Então Kardec já coloca nesses itens iniciais assim, ó, nós vamos dirimir essas dúvidas aqui, porque as palavras tinham, e tem até hoje, né? Determinadas palavras hoje aqui no Brasil, se você pegar determinadas palavras aqui e for ali em Portugal, que é o português, você vê que o sentido é completamente diferente. Então, Kardec nos chama a atenção para isso. Olha, essas palavras aqui têm significado diferente. E ao longo do capítulo a gente vai entender esses significados e o sentido que foi aquela história. Que aí nós temos o apoio dos bons espíritos para nos orientar. Para a gente encerrar então o áudio do dia de hoje, eu gostaria de registrar então esses dois pontos. Primeiro, que as palavras têm significados diferentes e ao longo do capítulo a gente vai compreendê-los. E segundo, que é inconcebível imaginar Jesus Cristo proferindo determinadas palavras. Então fica registrado esses dois pontos para a gente prosseguir no estudo. Ao longo desse capítulo a gente com certeza vai dirimir essas dúvidas. Por enquanto então, queridos irmãos em Cristo, desejo a todos um ótimo dia, que todos vocês possam sentir Jesus abraçando-os, fortalecendo-os na vontade de fazer o bem e que todos sejam abençoados por Deus. Que assim seja e até amanhã.